Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. É simples. Cristo, ele não fundou divisão. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Aonde você não está entendendo isso? Que São Paulo já está dando a revelação. Segundo Coríntios 11, 4. Olha só. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito. Atos Apóstolos 2, ali você vê que desceu o Pentecoste. Ali você vê que não é outro Espírito. Ali você vê, não é divisão. Tanto que tem pessoas de várias nações que entendiam com a sua própria língua materna. Por quê? Para não ter esse evangelho de Jesus diferente. E ainda se você for prestar atenção, a Bíblia vai dando, referindo quem são essas pessoas, são usadas por quem são, ó, do que a vez recebido. Outro evangelho diverso, do que a vez abraçado igualmente, a aceitar. Ó, como vai lá, 2 Coríntios 12, mas o que faço? Continuarei a fazer para cortar pela raiz todo o pretexto, ó. Cortar pela raiz o quê? Todo o pretexto desses Jesus diferente. Cortar pela raiz todo o pretexto dessas pessoas que estão anunciando outro Jesus diferente. Olha só. Para ser invadidos, se afirmar iguais a nós. Que interessante. Esses tais não são falsos apóstolos, operários honestos, que se fazem apóstolos de Cristo. O que não é disposto, seu próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Parece bem normal que seus ministros se disfarcem ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo a sua obra. Obra, o que é? Segundo Coríntios, ou primeiro Mateus, não, vamos Lucas 11, olha só, 11, 17, penetrando nos seus pensamentos, disse Jesus, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás estiver dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Pois dizia o que expulsa o demônio pelo Beelzebul. Olha só. Fundamento humanos, fundamento de homens. Ah, mas para que eu preciso da igreja? Se eu posso ir diretamente a Cristo. Se eu posso ir diretamente a Cristo, por que desceu o Espírito Santo e as apóstolos? Se eu posso ir diretamente a Cristo, ou pastores, ou seguidores de pastores, que foi confiado aos apóstolos 1 e 2, 2 Coríntios 6, ou 3, 6, a nova aliança, ele que fez ministro apto da nova aliança, 1 Coríntios 2, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, Efésios 2, edificar sobre o fundamento dos apóstolos, e profeta, dando por pé de ângulo o próprio Cristo, Mateus 16, 2, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, Pedro, João 21, 15, apacenta meus cordeiros, 16 a 17, Pedro, apacenta minhas ovelhas, tem um pastor. Por que eu posso catar esse texto a pé da letra para me negar a igreja? Não, meu irmão. Ó, você pode meditar 16 aqui, ó. Medita 16 até o 21, você vai entender. Por quê, ó? Mateus 15, 26, ó. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do meu Pai, é o Espírito da verdade, que procede do Pai. Ele dará testemunho de mim. Também vós darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Olha só que interessante. 16, 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito, João 16, 13. Verdade. Ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu, eu vos anunciar as coisas que virão. O Espírito Santo, como diz Santo Agostinho, ele não habita em membro amputado. Porque eu não preciso da igreja? Porque, Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. Porque o Espírito Santo usou os apóstolos para pregar, para edificar a igreja, que é a esposa do Senhor. Para você não tomar um caminho totalmente o que quer, fazer o que quer. Ah, eu não preciso de Cristo. Ou da igreja, eu não preciso do Papa. Só preciso da sola Cristo. Só Cristo. Glória, só Deus, só na Escritura,
Só a graça, só a fé, essa forma ajuda a proteger? Não, tem o Espírito Santo. A quem foi confiado? Aos apóstolos. Ó. João 14, ó. João 14. Olha só. Não se perturbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas não foi assim. Eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar, ó. Olha só que interessante. Olha os 5 que eles usam. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Olha só. Quem é? Tomé, pô. Tomé só acreditou em Cristo quando viu sua chaga. Olha, ainda fala, ó, Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou o esposo da igreja, eu fundei uma igreja e confiei a pessoas, aos apóstolos que eu escolhi, que são as pedras que vão edificar essa igreja, 1 Pedro 2, 4, 5. E a verdade é a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Olha só. Tanto que Paulo fala em 1 Timóteo 3,15, a igreja ela é coluna sustentáculo da verdade, porque ela é o caminho. Ela é a esposa do Senhor. Porque o Senhor, em Atos, subiu na sua ascensão na nuvem. E quem ficou ali para pregar a palavra, o evangelho? Os apóstolos. Tanto que desce o Consolador na igreja. Então, como você vai desprezar a igreja? Que tanto as apóstolos 2,47, ela está voltando para o caminho da salvação, porque ele se tornar membro dessa igreja. Como Jesus Cristo, ele é o único caminho. Eu não preciso do padre, não preciso nada. Tem hierarquia, meu querido. Tem doutrina, tem pastoreio. Espírito Santo assiste a igreja. Se você, indiretamente a Cristo, você está desprezando tudo que é mais precioso é ele, que ele deu a sua vida. Você pega Efésios aqui, ó. Que Cristo e a igreja é uma só, certo? Efésios 5, ó. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentar a si mesmo, toda gloriosa, sem marca, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mas santa e irrepreensível. Por isso que vocês renegam a igreja, porque a igreja ela é santa e irrepreensível, é a esposa do Senhor, e sintonia Colossenses 8 com o esposo. 31, Efésios 5, 31. Por isso, o homem deixará pai e mãe, e unirá a sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Ó. Esse ministério é grande, quero dizer, com referência a Cristo, a igreja. Então, meu irmão, não tem como usar lá João 14, 6, para negar a igreja. Se você nega a igreja, você está negando o esposo. Como você vai ser salvo só em sintonia com o esposo? Tem que estar em sintonia com a esposa. Porque Cristo e a igreja é uma só. Olha só. Tanto que o Espírito Santo assiste essa igreja. Se você desprezar essa igreja, você está desprezando Cristo. Lucas 10, 16, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou o quê? Aqui na face da terra. Foi fundada, já edificada ali, a sua esposa. O caminho da salvação, da verdade, o Espírito Santo está ali, não em divisão, porque em divisão não habita o Espírito Santo, habita outro Espírito. Que irão proclamar outro Jesus diferente. A Bíblia fala isso, o protestante. Por isso que vocês negam a igreja. Que é fundamento de homens. Não tem parte com Cristo. Infelizmente é isso. Fora da igreja não tem salvação. Por quê? Você despreza, a igreja está desprezando o esposo. Se você despreza a igreja, está desprezando o esposo, está desprezando o fruto, os filhos dessa igreja, que são os apóstolos que deram a vida para edificar essa esposa, para glorificar essa esposa, como Pedro glorificou essa esposa lá na cruz, pregado de ponta cabeça, como Paulo decapitado, João Batista decapitado, os apóstolos martirizados. João, discípulo amado lá em Fátima, Pátimos, né? Ficou 3 anos ali,
perseguindo-se e sendo afrontado, e teve a revelação do Apocalipse. Só que interessante. E ele vê lá na glória Cristo diante do altar. Porque a esposa, essa Bíblia aqui é o corpo, a esposa. Está em sintonia com o esposo. Lá na glória. Com a cabeça. Não é cabeça com vários corpos. Mais de 50 mil corpos. Não, um só corpo, uma só esposa, uma só cabeça. E as comunidades são os membros. E os apóstolos são as colunas que sustentam essa verdade. Cheio do Espírito Santo. Atos Apóstolos 4, 8. Pedro cheio do Espírito Santo. Salve Maria, sou missionária Santa Roberta. Não tem como, irmão. Salve a Igreja Católica. A única instituída e fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. A única autorizada. Tradição, magistério e escritura. Unido para a honra e glória do Senhor.